Olá pessoal, Tio Vilaça e hoje a gente vai explorar o Kahoot. É uma ferramenta online que permite aí você criar jogos utilizando conteúdo, né? Utilizando perguntas aí de qualquer conteúdo, perguntas que você pode deixar para o aluno responder com o tempo e fica bem dinâmico. Os alunos gostam de participar e aí a gente já consegue ter uma avaliação do que foi trabalhado, né, do conteúdo que foi estudado aí de uma maneira bem dinâmica, certo? A primeira vez que você usar o Kahoot, você vai ter que se cadastrar na conta, né? Aí você dá um sign up ali, ó, como eu cliquei, deixa eu voltar aqui para mostrar para você. Sign up, ok? Ele vai perguntar se você é professor, estudante, é uso pessoal, uso profissional. Eu coloquei aqui como professor, né? Ele vai perguntar se é uma escola, se você trabalha na escola como professor, se é educação superior ali, se é administração de escola, se é para negócio. Eu vou colocar aqui para escola, certo? E aí chega na parte de colocar e-mail e senha, certo? Aqui embaixo, se você quiser, e a maneira como eu fiz, que eu acho mais fácil, logar com a conta do Google, certo? E ele vai perguntar qual é a conta que você quer utilizar para logar, ó. Se eu, por exemplo, pegar da minha esposa, eu acho que ela não tem Kahoot ainda. Vamos ver se já está com a senha dela aqui. Pronto. Ó. Fez isso, você já vai estar dentro aí do Kahoot, certo? Ok, a ferramenta ela é em inglês, né? Você poderia até traduzir aqui utilizando, se você tiver no Google Chrome, né? Pedir para traduzir aqui, ó, para português, ele vai fazer uma tradução direta, mas não é tão necessário isso não, ok? Deixa eu recarregar aqui e vou mostrar um pouco como é que você cria as perguntas no Kahoot, né? Porque é uma prova online com várias perguntas, certo? Eu vou mostrar aqui como é que você cria. Vamos clicar no botão Crio, que no caso seria Create em inglês, certo? Quando você clicar em criar, ele vem para essa tela de criação. Aqui em cima você deve colocar o título do seu Kahoot, certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, prova de informática, ok? Vamos colocar, esse título ele vai ficar disponível para outras pessoas pesquisarem, né? Você também pode usar os Kahoot já criados por outras pessoas, e às vezes as pessoas podem usar o seu Kahoot também. Conceitos básicos, básicos, conceitos básicos, informática, ok? Prova para conhecimento, explorar conhecimento básico. Essa descrição aqui não é obrigatória, mas você pode colocar como eu estou fazendo, certo? Mas não é obrigatório. Beleza? Você pode colocar uma imagem aqui, eu não vou me ater muito a isso, certo? Mas colocou o título e a descrição, os outros dados não são obrigatórios, certo? A visibilidade, só você pode ver, ou todo mundo, se você quiser compartilhar aí com outras pessoas, né? O seu Kahoot. Beleza? Pronto, coloquei o título e eu vou começar a edição da pergunta. Perceba que aqui na lateral esquerda ele vai mostrar as perguntas que você está criando, que já criou, né? Eu só tenho uma, ó, questionário 1, beleza? E a pergunta que estiver selecionada aqui, ele mostra no lado direito aqui para você poder editá-la, certo? Aí eu posso perguntar, por exemplo, qual a ferramenta ideal para edição de textos, por exemplo, é uma pergunta. Você controla o tempo aqui, você coloca quanto tempo você quer que essa pergunta fique disponível ali para ser respondida, certo? Eu vou deixar aqui 20 segundos, deixar aqui 30 segundos, certo? Você coloca aqui também a pontuação, se você quer a pontuação padrão ou se você quer a pontuação dobrada, ok? É uma ferramenta que tem alguns recursos que são free e tem recursos que são pagos, certo? Mostro já para vocês. Vamos colocar as respostas aqui, planilhas eletrônicas, apresentações,
editor de apresentações, né? E editor de texto, que é a resposta correta. Por isso eu tenho que deixar ela marcada aqui para que a ferramenta consiga reconhecer qual é a resposta correta e qual é a errada, certo? Pronto. Fiz isso, eu posso adicionar outra pergunta. Ele vai perguntar qual é o tipo de pergunta que eu quero adicionar, se é questionário ou verdadeiro ou falso, certo? Como eu estou usando uma conta gratuita, eu não tenho outras opções, mas eu teria outras formas de pergunta que eu poderia utilizar, mas não na versão gratuita. Vou colocar aqui uma de verdadeiro ou falso, para exemplificar, certo? Ele já mostra agora duas perguntas. Tem a primeira aqui, 30 segundos, essa é a resposta correta, certo? Está aqui a segunda, ok? Vamos ver aqui. Em planilhas eletrônicas, deixa eu perguntar aqui uma sobre a ferramenta Google, né? Os arquivos criados no Google Documentos ficam no dispositivo onde ele foi criado. Sempre ficam, né? Ou só ficam. Deixa eu colocar aqui. Os arquivos criados no Google Documentos só ficam no dispositivo que ele foi criado. Deixa eu melhorar essa pergunta. Vamos perguntar sobre o Drive. O espaço disponível no Google Drive para contas gratuitas é de 1 GB. Pronto, melhor. Aí essa pergunta, essa afirmação, ela é falsa, certo? Porque o espaço disponível no Google Drive para contas gratuitas é de 15 GB. Vou marcar aqui como falsa. Como é uma pergunta de verdadeiro ou falso, eu posso deixar menos tempo, posso deixar só os 20 segundos, né? E aí tá perfeito, ok? Duas perguntas. Para adicionar outra, clico no botão adicionar outra pergunta, eu escolho qual é o tipo de pergunta. Posso colocar aqui questionário, certo? E posso perguntar o seguinte: a função que permite a média, deixa eu ver, a função que permite deixa a média mesmo, a média em planilhas eletrônicas eletrônicas, pronto. Vamos colocar aqui soma, bem facinho essa pergunta, né? Soma função si, função med ou função média. Beleza? O nome da função é média, ok? E tá aí a minha pergunta. Só um detalhe também, ó. Quando você não marca a resposta, ele fica reclamando aqui, te avisando que você precisa marcar uma resposta. Não pode deixar sem resposta. Ok? Pronto, criei 3 perguntas aqui, ok? Se tiver em inglês, o botão verde aqui vai estar com Done, aí você clica em Done, ou
Nesse caso, vou clicar em feito, que eu pedi para traduzir. Você tem a opção de testar o Kahoot para ver como é que ele está acontecendo, né? Você tem a opção de já jogar agora e tem a opção de compartilhar para que outras pessoas possam acessar, certo? Ao clicar em testar o Kahoot, ele vai abrir essa telinha aqui, mostrando um celular aqui do lado, certo? Aí você tem e aqui seria como se fosse seu computador. Ele tem a opção clássico, que é todo mundo jogando contra todo mundo, e tem a opção Team Mode, né, que é uma opção que eu não uso, mas seria time contra time, certo? Vou clicar na opção clássico para a gente fazer o teste. Aí ele pede para você colocar o código aqui, né? Eu vou copiar o código e colocar aqui, como se fosse o celular utilizando, certo? E é para você testar. Você pode colocar um nomezinho ali, certo? Quando você der OK Go, a pessoa vai aparecer aqui, certo? E vai ficar na tela dela essa informação até você começar o jogo, porque é você que começa clicando no Start. Começou, ela vai começar a ver as perguntas, ó. Primeira pergunta, qual a ferramenta? Ela só vê aqui a pergunta, ó. Na tela dela só aparecem as respostas, certo? Ela clicou ali na tela dela, aí já vai aparecer ali respondido, ok? Você na sua tela dá um Next, vai aparecer a pontuação vai de 0 ao máximo de pontos que você colocou, e quanto mais tempo ela demorar para responder, menor é a pontuação. Okay? Vamos aqui para a próxima pergunta, verdadeiro ou falso? Olha a tela dela, o que está aparecendo? A pergunta só aparece aqui, beleza? Tempo correndo, falso, ok? Ele já disse que a pessoa acertou, pede para ela esperar para ver o pódio, ok? Vou dar um next aqui para a próxima pergunta. A pergunta só aparece na minha tela, na tela dela fica ali carregando, né? E aí eu vou responder errado aqui só para vocês verem. Ele diz para a pessoa que ela errou, ok? Aí no final ele mostra ali um pódio, certo? Essa é a forma de jogar, só que aí precisa de duas telas. Tem uma outra forma bem bacana que eu vou mostrar agora para vocês, certo? Isso aqui foi só o teste, vou fechar. Ok. Tem a opção teste, a opção jogue agora, que é que a gente vai usar, beleza? E a opção compartilhar. Se você não for fazer nada com ele, você pode clicar em Done aqui, feito, e ele vai mostrar aí que no teu espaço de Kahoot, que você já tem um Kahoot, ó, conceitos básicos de informática, certo? Eu poderia até sair daqui para vocês verem como é que fica quando você entrar, ó. Estou entrando de novo, ele aparece aqui o botão login ou play, vou clicar em login. Ok, ele logou aqui com a conta da minha esposa, pronto. Conceitos básicos, tá aqui os Kahoots aqui do lado, certo? Vamos clicar nos conceitos básicos. E aí eu vou ter a opção de editar, ó, botãozinho para editar e ajustar alguma coisa que estiver errado, a opção jogar, certo? Aqui eu posso ver as perguntas e posso dar um show respostas aqui para ver as respostas que tem em cada pergunta, certo? Vou esconder elas aqui, vou dar o play agora. Quando você der o play, ele já vai te perguntar se você quer jogar dessa forma tradicional que eu fiz aqui no teste, ou uma forma bem bacana para esse momento de pandemia, que é essa challenge, certo? Vamos escolher ela. Ele vai perguntar até quando esse Kahoot vai ficar aberto, certo? Aqui ele está marcando até domingo, né? 30 de agosto, mas eu posso alterar, certo? Posso colocar, por exemplo, vai ficar aberto até amanhã, por exemplo, dia 28, 12 horas, ok? Tempo da questão, ele vai estar me perguntando se é para deixar com tempo, eu vou deixar com tempo. Pergunta se eu quero trocar as respostas de lugar, gerar automaticamente o nickname, não quero gerar, eu quero que a pessoa coloque o nome dela, certo? E esses jogos, dessa maneira que eu vou fazer, ele dá para jogar até 100 pessoas, certo? Ok, o limite ali, ó, de jogadores é 100 pessoas, mas se atingir você pode reiniciar, né? Pode jogar de novo. Eu vou dar um create aqui.
ok? E aí ele vai ficar nessa tela, certo? Te oferecendo aqui o link do convite, que é o link que você tem que passar para as pessoas poderem jogar, certo? Vamos copiar essa URL, copiei, e aí você pode colocar lá no WhatsApp, pode colocar onde você quiser para que as pessoas possam jogar. Eu vou colocar aqui nessa tela do lado, dá um Ctrl V aqui, ok? Quando ela clicar no link, ela vai ter essa experiência aqui, ó, certo? Ele está pedindo para ele entrar com o nome, ó, nickname, vamos colocar aqui teste de novo, dá um OK Go, beleza? Ele está dizendo que vai ficar aberto ali por 1 dia e 2 horas. Vai começar agora as perguntas, beleza? Primeira pergunta: qual a ferramenta ideal para edição de texto? Agora aparece tanto a pergunta quanto as respostas, ó, tá vendo? Vou colocar aqui editor de texto. Olha, já disse que foi correto e consegui 924 pontos com essa pergunta. Mas eu quero mostrar aqui na sua tela. Na sua tela você vai ver aqui que já tem um jogador e qual o percentual que ele acertou, tá vendo? Ok? Eu poderia entrar com outro jogador aqui, ó, só por curiosidade. Deixa ele carregar. Ó, eu estou entrando como se fosse outro jogador, certo? Vou chamar aqui de teste 2. Vou dar um OK Go. Beleza? Vai começar aqui as perguntas. A primeira pergunta: qual a ferramenta ideal para edição de textos? Eu vou errar aqui só por... Ok. E aí eu vou recarregar essa página aqui, que é a minha página, para vocês verem aí quem é que está jogando, certo? Ó, 2 jogadores, o teste e o teste 2. O teste 2, 0%. E você já vai acompanhando aqui, certo, o que está acontecendo. Beleza? Quando eles terminarem também, você fica ali olhando, ok? Ele mostra aqui nessa terceira aba aqui as perguntas, qual o percentual de acerto em cada pergunta, certo? Vamos ver isso aqui mudar, ó. Deixa eu dar um next aqui. Olha, ele já mostra quem está concorrendo, tá vendo? O teste 2. E vou dar um next aqui, ele vai perguntar se é verdadeiro ou falso. E essa aqui eu vou acertar nas duas contas, só para vocês verem, certo? Vamos aqui no outro também, vou dar um next. Next de novo, verdadeiro ou falso. E eu vou acertar aqui também na outra conta, como se fosse o outro aluno, né? Tenho 2 alunos aqui. E vou recarregar a minha página para ver o que foi que aconteceu quando os 2 acertaram. Certo? Então tá aqui as perguntas, ó, verdadeiro ou falso, 100% de acerto. A primeira pergunta um acertou e o outro errou, 50% de acerto. Aqui também já fica bacana para você poder ver qual é o assunto, né? Se você jogou um assunto ali um conteúdo específico ali naquela questão, você já consegue ver qual é a questão que você precisa retrabalhar, qual é o assunto que você precisa rever com os alunos, o assunto que teve menos acertos, né? Ok? Então, eu acho que essa é uma forma bem bacana de você trabalhar. Você também pode jogar se quiser, certo? Play Challenge Yourself. E aí você vai entrar também como um competidor, beleza? Você coloca o seu nome aí, se quiser. Ok? E aí você pode jogar também junto com os alunos, certo? E é bem bacana, porque os alunos ficam ali olhando quem é que está em primeiro, quem está em segundo, e ficam querendo estar em primeiro, né? Ó, ele já vai me mostrar aqui agora, ó, quando eu dar o next, o resultado dos 3, tá vendo? Eu que entrei agora e os outros 2 alunos. E eles ficam vendo isso aqui constantemente, né? O final de cada pergunta. Isso vai incentivando eles a participarem mais do jogo, certo? O bacana é que se alguém entrar lá no final, né? De acordo com o tempo, com o resultado que ele vai alcançando, ele pode terminar em primeiro também, não importa a hora que ele começou, né? Então, é isso, pessoal. O nosso vídeo de hoje era para apresentar o Kahoot,
certo? Espero que vocês tenham conseguido assimilar. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários. Se gostou, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima!